Feliz sábado, igreja! Tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Sofia e hoje vou apresentar para vocês esse projeto maravilhoso de mordomia Team. Só vou pedir o meu passador aqui para a gente poder iniciar a pregação. Eu acho que meu passador ainda não chegou, gente. Meu passador. Mas só para eu explicando um pouco do projeto, eu primeiro vou mostrar para vocês o que é a mordomia básica. E aí depois, esse grupinho aqui maravilhoso vai falar para vocês os pilares, que a gente vai entrar um pouco mais a fundo do que é a mordomia. Estou esperando o passador. Obrigada. E antes de começar, eu quero agradecer o pastor Custódio pela sua presença e a professora Michele. No momento quando o pastor Custódio me chamou, eu não pude atender por conta que eu estava gravando um vídeo aqui para vocês, dando um pouquinho de spoiler dessa pregação maravilhosa. E além disso, hoje a gente vai falar sobre presentes. Quem gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. E aí, meu aniversário é semana que vem, dia 9 de agosto. Aí eu falei assim, caramba, o que eu vou pedir para minha mãe? O que eu vou pedir para o meu pai? E eu estava imaginando aquelas pessoas que ganham, assim, aqueles presentes de luxo mesmo. E olha essa mulher, ela ganhou uma Ferrari com 1000 rosas dentro. Isso é um presente de se invejar. Isso é um presente muito bom. E aí eu me pergunto, quando eu vejo esse vídeo, veio duas perguntas na minha cabeça. Qual é o maior presente que uma pessoa pode dar? E qual é o melhor presente que uma pessoa pode receber? Aí eu fico imaginando assim, deve ser um carro, aquele casarão, alguma coisa de marca, aquela coisa bonita, aquele tênis bonitão. Mas aí vem uma pergunta, mas será? E agora eu preciso da atenção de vocês, que é a coisa mais legal desse sermão. Em João 3,16, na Bíblia, tem a resposta para essa pergunta. Abram aí as Bíblias de vocês, para vocês acompanharem junto comigo esse texto. João 3,16 é um texto muito conhecido, que ele também é conhecido por ser o princípio do amor, que foi quando Jesus e Nicodemos, que era o doutor da lei, porque Nicodemos, ele era aquele cara, que ele era o cara. Quando ele chegava em um lugar, todo mundo abria espaço para ele passar. E aí, quando Nicodemos estava perguntando para Jesus, como eu posso nascer de novo? Sabe o que Jesus respondeu? Porque Deus amou o mundo, lê comigo, hein? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a gente olha esse texto um pouco rápido, a gente esquece os detalhes que fazem esse texto tão especial. Porque Deus, o maior ser do universo, amou o mundo, o maior amor já visto. Então, Deus amou todos nós, independente de nosso pecado. Deus amou todos nós, independente daquilo que a gente faz. De tal maneira, a maior forma de amar. E Deus nos amou tanto que mesmo, porque sabe o que acontece? Eu aprendi uma coisa, o pecado, ele acaba levando a gente mais longe do que a gente quer ir, pede mais tempo do que a gente quer ficar, e ele cobra mais caro do que a gente quer dar. Mas você tem razão, existe pecado que pode ser sim perdoado, mas não existe pecado sem consequência. Você sempre vai ter que pagar. Às vezes vai ser à vista ou às vezes vai ser parcelado. Mas o amor de Cristo foi tão grande por nós, o dom da graça nos alcançou tanto que sabe o que ele fez? Que ele deu o seu Filho unigênito, que era a salvação em pessoa. Mesmo que o nosso pecado era tão grande, por que a salvação não pode ser maior ainda? Amém? E para que toda a maior quantidade. Então Deus não oferece esse dom apenas a você, ele oferece ao seu irmão, ao seu amigo e ao seu inimigo.
Mas só basta uma coisa, que é aquele que nele crê. Você precisa crer na salvação. Vocês já perceberam uma coisa? O pecado é pago. A bebida é paga, a droga é paga, o cigarro é pago também. Mas a salvação é de graça. Só basta você crer, porque Ele pagou o preço no seu lugar. Ele pagou o preço do seu pecado, amém? Não pereça, mas tenha vida eterna. O maior e melhor presente que alguém pode receber. Então, mesmo que o seu pecado tenha sido tão grande, a salvação foi maior. Esse presente foi tão maravilhoso que Ele pagou. Deus pagou esse presente para você lá na cruz, amém? E tem uma coisa, que quando eu leio, eu lembro do filho pródigo. O filho pródigo, ele saiu de casa, mas o pai dele estava de braços abertos, sempre esperando ele. Então, se hoje você saiu da casa do pai e precisa de um motivo para voltar, ou você se sente um pouco afastado da casa do pai, ele está te esperando de braços abertos, porque ele quer te abraçar quando você voltar. E aí, a gente viu o presente de Deus para você. Esse é um presentão que Ele deu só para você. E aí a gente pode observar o tudo de Deus. Tudo que Deus fez por nós está aí. E muito mais. E, como eu falei, mordomia que está isso. Esse texto é a mordomia falada. Aqui, ó. Mordomia é o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Amém? Mas tem uma coisa, quando a gente fala que mordomia é o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus, é a mesma coisa de que a gente falar, Deus fez tudo por mim e hoje eu quero fazer tudo por Ele. Mas tem sempre um porém. A gente não faz para Deus por aquilo que Ele pode fazer por nós. A gente faz para Jesus por aquilo que a gente já recebeu. Porque a gente não faz para receber alguma coisa, a gente faz pelo dom da graça que Ele já nos deu. Ele já nos deu a salvação. Amém? Porque quando você libera o que está em suas mãos, Deus libera o que está nas mãos dele. Quando você entrega tudo que você tem de melhor nas mãos do Senhor, Ele te devolve com bênçãos. Quando você é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Então eu tenho um conselho para você, deixa Deus te usar. Independentemente de quem você for, deixa Deus te usar. Às vezes você não vai ser muito bom cantando, às vezes você não vai ser bom falando com as pessoas. Mas e aquela oração para aquele irmão que, sabe, está um pouco esfriado na fé, que precisa daquele abraço quentinho? Às vezes você precisa ser usado por Cristo nessas horas. E por isso que eu boto Cristo em primeiro lugar na minha vida, porque Ele já fez tudo por mim. Ele já fez tudo que a incapacidade humana não permite. Porque Ele é Deus, Ele pode tudo. E Ele se combateceu com os seus olhos perante mim e falou, eu posso te salvar do seu próprio pecado. E Ele fala essa mesma coisa para você hoje. E aí, quando a gente fala de botar Cristo em primeiro lugar, eu lembro só de uma música do nosso maravilhoso grupo, Arautos do Rei. Quem conhece, gente? Quem não conhece? Esse grupo maravilhoso. E aí eu quero chamar você para cantar essa música comigo. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E o próprio texto já fala, se você acreditar em Cristo e na sua verdade, você vai sorrir, você vai viver e você vai vencer. Porque quando você está com Cristo, a vitória já está garantida, independente do problema. E esse é o prêmio de fidelidade e dedicação ao Senhor. Quando você entrega a Deus, Deus entrega a você.
Porque mordomia é o tudo de mim em resposta ao tudo de Deus. Então, quando você aceita a salvação, quando você aceita as bênçãos de Cristo, você consegue ser alcançado pelo dom da graça. Amém? E agora, que vocês já entenderam o básico de mordomia, eu vou explicar para vocês os outros pilares. A gente tem o templo, que é o Bernardo que vai falar. A gente tem o nosso tempo, que é o Marcos que vai falar. Sobre o nosso cuidado do nosso corpo ali, que o nosso amigo vai falar. O Marco, ele vai falar sobre o tempo, que a gente precisa separar um tempo na nossa rotina para o Senhor. E no talento a gente vai ser responsável pela Lavínia, que ela vai nos mostrar como a gente pode usar os nossos talentos na igreja. E o Danilo e a Vitória, e vai ser uma mera participação, aí junto com a Vitória, sobre o tesouro. Então eu quero chamar aqui o Bernardo, que ele vai falar sobre o tempo para a gente. Feliz sábado, igreja. O meu nome é Bernardo, eu tenho 12 anos e é um prazer estar aqui com vocês nesse culto dedicado à mordomia cristã. Aqui está falando sobre a mordomia cristã e hoje eu vou falar sobre uma coisa que começa com a letra T, que é o templo, que significa temperança. Então vamos lá, igreja. Vamos abrir suas Bíblias em 1 Coríntios 6:19. Vou esperar um pouquinho para vocês conseguirem abrir. Alguém já conseguiu abrir? Então vamos lá. Vamos ler juntos. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, use seu corpo para a glória dele. O nosso corpo não é nosso, nosso corpo foi emprestado por Deus, e por isso que a gente tem que cuidar muito bem dele. Nessa imagem aqui, aparece uma menina se exibindo com o corpo dela. O nosso corpo é muito importante. A gente não tem que ficar se mostrando. Por isso que aqui está dizendo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Não é uma vitrine. Aqui está escrito assim: vós sois templo do Espírito Santo. Use seu corpo para a glória de Deus. Eita, desculpa, gente. Então, até aqui, a gente já cuidou sobre a parte externa. Então, mais para frente, a gente vai cuidar sobre a parte interna. Vamos lá. Antes de começar esse tópico aqui, eu vou falar uma coisa. Quem quer ter saúde aqui? Eu também quero ter bastante saúde. Mas para ter saúde, a gente tem que fazer 8 princípios de saúde. Então, eu vou falar eles para você. Tem a luz solar, o ar puro, a temperança, o exercício físico, o descanso, a água, a alimentação saudável e a confiança em Deus. Quando que a gente olha, a gente fala, não, a gente não vai conseguir porque é muita coisa, não dá para fazer tudo em um dia. Mas se a gente reservar o nosso tempo, a gente consegue fazer tudo direitinho. Então, vamos lá. Nessa imagem, eu percebi um pouco parecido com um semáforo. Não que parece, mas porque tem a luz verde, a luz amarela e a luz vermelha. Porque os alimentos da luz verde são os alimentos que a gente pode comer à vontade, que são frutas, verduras. O da faixa amarela é o que a gente pode comer, mas não são todos. Eu posso comer frango à vontade, eu posso comer carne de boi à vontade, mas eu não posso comer carne de porco, camarão. E o da faixa vermelha é o que a gente não pode comer de jeito nenhum, que são drogas, bebidas alcoólicas, cigarro praticamente, sim. Então vamos lá. Aqui está dizendo que um pacote de biscoito recheado é igual a 8 pães franceses. E uma latinha de refrigerante por dia é igual a 1 copo de açúcar. Então, eu vou colocar um vídeo para vocês entenderem melhor. Eita. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Nenhum. Acho que tem 3. E se eu te contar? Segura aí, que tem 7 saquinhos numa latinha dessa. 7 nessa aqui. Ó, absurdo. 7. Nossa Senhora. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela está consumindo 1 quilo, 110 gramas de açúcar aproximadamente. Muito açúcar, né? 1,110 kg é muito açúcar. E você acha
que esse personagem aqui tá aqui por causa dos adultos ou por causa das crianças? Eu acho que é por causa das crianças insistirem pro pai pra ficar comprando, botar o personagem. Quem fica com vontade de comprar porque tem um personagem aqui? Teve um dia que eu comprei uma gelatina só por causa do personagem, mas não gostei. Você conhece esse produto? Sim, acabei de devorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão. Pra semana inteira. Pra semana inteira. Você sabe o que é isso daqui? Aí, ela sabe muito. Quem gosta? Quantos desses você toma por dia? 2. Dois? e uns 4, se deixar. Acho que só um saquinho, é tão pequenininho. 3 frascos desses daqui. São 6 saquinhos de açúcar aí dentro. Cinco, dependendo da marca. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como tudo. Um tubo desse biscoito recheado equivale, sabe a quantos pãezinhos? Pãozinho pequeno, né? O pão de pão francês, a 8 pãezinhos franceses. Um tubinho desse biscoito recheado. Ou, aí então eu falo para a mãe, você já imaginou o seu filho comendo 8 pãezinhos franceses no café da manhã? É isso que você quer mandar de merenda para o seu filho? Agora eu vou chamar a Maria Sofia aqui de novo para ela terminar. Uma saudação para ele, né, gente? É porque é muito trabalho, muita preparação para estar aqui hoje. Mas aí eu vim assim, uma vez perguntaram assim para Confúcio, sabe o que ele respondeu? O que mais te surpreende na humanidade? Os homens que perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem o dinheiro para recuperar a saúde. Então a gente trabalha para juntar dinheiro, depois a gente gasta aquele dinheiro no hospital. Por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem o presente, de tal forma que acabam por nem viver no presente, nem no futuro. E vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Mas aí, quando a gente observa, a gente vê que tudo isso foi falta, sabe de quê? Da temperança. Então, a temperança ela é extremamente importante, tanto que ela está em um dos frutos do Espírito. Além disso, tem até um versículo na Bíblia falando sobre a temperança. Provérbios 25, 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Profundo, né? E para que a gente tenha temperança, como o Bernardo nos mostrou, a gente também tem que ter temperança no nosso tempo. E para a gente separar o nosso tempo tudo direitinho, eu vou chamar aqui o Marcos, que ele vai ensinar isso para a gente. Feliz sábado, igreja. O meu nome é Marco, eu tenho 14 anos e hoje aqui eu vou falar de um pilar que eu acho ele um dos mais importantes, que é o tempo. Porque se você não souber gerir bem, organizar bem o seu tempo, você não consegue pôr em prática os outros pilares e as outras coisas da sua vida. A gente tem que sempre reservar um tempo para ser o nosso tempo com Deus, porque de toda forma o nosso tempo com Deus é o mais importante, porque Ele é o ser do universo que mais nos ama e que está sempre cuidando muito bem da gente. Em Eclesiastes 3 fala que tudo tem o seu tempo. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Mas a gente tem que pensar no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, a gente tem o nosso tempo de dormir, nosso tempo de trabalhar, nosso tempo de estudar. Mas às vezes, a gente, na nossa rotina corrida, coisas assim, a gente acaba negligenciando o nosso tempo mais importante, que é o nosso tempo com Deus. Porque se a gente não tiver um tempo de comunhão com Ele, a gente não vai ter um contato com Ele, um relacionamento bom o suficiente com Ele. No nosso dia, a gente tem 24 horas
mais de 1.400 minutos e mais de 86 milissegundos. Mas vendo esses números muito altos, você para e pensa, quanto tempo desse tempo eu estou realmente dando para Deus, eu estou investindo para a obra dele e eu estou entregando para ele? A gente tem que sempre saber administrar o nosso tempo, porque se a gente não souber administrar o nosso tempo, a gente não vai fazer nada, a gente fica ou muito tempo em uma coisa, ou pouco tempo na outra, e a gente não consegue fazer as coisas direito. Às vezes as pessoas falam que eu estou sem tempo para Deus, porque a minha rotina é muito corrida, mas não tem essa, porque quem não tem tempo para Deus vive perdendo tempo. Por que vive perdendo tempo? Porque na Bíblia diz que aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Então esse versículo da Bíblia, ele quer mostrar para a gente que o que a gente tem não é dado pelo nosso esforço, pelo nosso tempo que a gente investe nas outras coisas, no trabalho, no estudo. Ele é dado a Deus, porque até quando a gente está dormindo, que enquanto a gente dorme a gente está só descansando, Ele está dando tudo o que a gente precisa. Na Bíblia diz, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas como é que a gente pode, de uma forma, buscar o reino de Deus? Existem duas formas. Quando você tem um relacionamento, acontece duas coisas, que é você falando com Deus e Deus falando com você. Mas como é que você fala com Deus? Por meio da oração. E como Deus fala com você? Lendo a Bíblia. Se você não orar, você não vai conseguir falar com Deus. Aí você não vai ter um relacionamento com Ele. Se você não ler a Bíblia, Deus não vai conseguir falar com você. E você continuar sem poder ter um relacionamento com Ele. Deus nos deu um presente muito importante e especial, que é o sábado, o 7º dia da semana, que Ele nos deu lá no Éden. O sábado, ele é dedicado para 3 coisas. Adoração a Deus, porque ele criou o sábado para a gente adorar Ele. Na Bíblia diz que a gente tem que adorar e santificar Ele nesse dia. Descansar, porque na Bíblia fala que em 6 dias a gente tem que fazer toda a nossa obra, mas no 7º dia é o dia dedicado ao Senhor, que a gente tem que sempre fazer as coisas em prol dEle. E missão, que é ajudar as outras pessoas. No 7º dia, a gente não trabalha para as nossas coisas, a gente não estuda, a gente não faz as coisas que a gente costuma fazer durante a semana. O 7º dia, ele é dedicado para os outros, porque se a gente vai dedicar o nosso dia para Deus, e Deus, ele nos ama, a gente tem que dedicar o dia para as outras pessoas, ele ama todas as pessoas que estão aqui. E para finalizar, eu quero falar que quando você libera o que tem nas suas mãos, Deus libera o que tem nas mãos dele. Porque a gente tem pouca coisa. A gente veio do pó. E o que a gente tem aqui nessa terra não é nosso, é passageiro e é tudo dele. Então, se a gente der o pouco que a gente tem para o Senhor, Ele pode devolver infinitas vezes mais para a gente. E agora eu vou chamar a Lavínia, que é aqui como a gente precisa também de um tempo para Deus, e esse tempo a gente pode exercer ele na igreja. Então agora ela vai ensinar para a gente como a gente pode usar os nossos talentos na casa do Senhor. Olá, igreja! Feliz sábado! Como vocês já me conhecem, eu me chamo Lavínia, tenho 11 anos e eu vou falar para vocês, é um prazer estar aqui com vocês nesse culto dedicado à Academia Cristã. Eu vou falar para vocês sobre o ter de talento. Mas antes de começar, eu queria falar para vocês que não vai ser eu que vou estar aqui falando, não vai ser eu que vou estar pregando, não vai ser eu que vai estar aqui nesse púlpito, nesse palco aqui, e sim o Espírito Santo me guiando. Então vamos lá. Peraí. Talento é ação, é você participando do trabalho de Deus. Talento é você usando suas habilidades para Deus. Mordomia também é ação, é usar os talentos que Deus deu e participar do seu trabalho. Usar os talentos para cantar, recepcionar, pregar, distribuir folhetos, fazer serviço aqui na igreja e muitas outras coisas. Eu, por exemplo, aqui na igreja, eu gosto muito de cantar e de contar a historinha para as crianças.
Agora eu quero que vocês abram a Bíblia na parábola dos talentos, no livro de Mateus 25, 14 a 19. Ou você pode acompanhar aqui. Vou começar, hein? E também será como o homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Então ele falou assim, ó, gente, vamos reúne aqui. Eu vou precisar sair de viagem, precisar viajar, e eu vou confiar em vocês para tomar conta de tudo aqui. Então, ó, você é muito bom, vou te dar 5 talentos. Você é bom, mas você pode melhorar. Vou te dar 2 talentos. Você não é muito bom, não. Te dá 1 talento. Então, tá, gente, tchau. E aí ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Então ele pensou assim, tá, ele me deu 5 talentos. Eu tenho que arranjar um jeito de multiplicar esse talento para ficar em 10. Então saiu, trabalhou, multiplicou e transformou em 10. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Então ele falou assim, tá, você vai sair, eu também vou ter que trabalhar, né? Vou multiplicar para 4. Trabalhou, multiplicou e transformou em 4. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. Então ele pensou assim, tá, 1 talento? Para que eu vou multiplicar isso? Talento é muito pouco. Vou transformar em 2. Vai ser muito pouco. Já sei. Vou cavar um buraco e esconder o dinheiro. Assim, o dinheiro vai ser todo meu. Vou cavar. Cavei. E agora é só esperar até ele voltar. Que eu fingi que eu perdi. E é assim, né? Mas, Senhor, ele recebeu uma punição do seu Senhor. Então, vamos ver aqui o resumo abaixo. O que tinha recebido 5, transformou em 10. O que tinha recebido 2, transformou em 4. Mas o que tinha recebido 1, enterrou. Não usou seu talento. Sendo assim, seu talento não foi multiplicado. Por isso, ele recebeu uma punição do seu Senhor. Jesus contou essa parábola só para chegar a essa conclusão. Talento usado é talento multiplicado. Talento escondido é talento perdido. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. E você, vai esconder ou vai usar seu talento? Vai enterrar ou multiplicar? Então, eu tenho um conselho para você. Deixa Deus te usar. Deus quer te dar a oportunidade para você trabalhar na sua obra. Você pode usar seu talento em um monte de departamentos aqui da igreja. Pode usar no ministério de mordomia. Pode usar em comunicação. Meu pai é da comunicação. Minha mãe é do ministério infantil. Eu sou de bravadores. Minha irmã é dos aventureiros. E muitas outras coisas. Tem muitos departamentos. Agora eu quero que vocês ou abram a Bíblia ou acompanhem aqui, por favor. Em Salmos 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Então, agora eu quero fazer a conclusão para vocês. Enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para vocês, para você. Igual a Maria Sofia falou, só que em outra coisa, falou em outras palavras. Mas enquanto você trabalha para Deus, Deus trabalha para você. Então, vocês gostaram da conclusão? Então, deixa Deus usar você. A melhor oferta que você pode dar para Deus não é o seu dinheiro, mas sim você. Deus morreu na cruz, não foi pelo seu dinheiro, pois Ele é rico. Ele morreu na cruz por você. Ele se importa com você. Portanto, a melhor oferta é você. Para concluir esse bloco, eu queria fazer uma oração responsiva com você. Eu vou ler a frase de cima e vocês vão ler a frase em amarelo. Senhor, não importa qual seja a sua vontade. Peraí. Senhor, não importa quais são as suas ordens. Senhor, não importa quais são os seus planos. Senhor, não importa quais são os riscos. Hoje, Senhor. Amém.
Deixa Deus usar. Quero agradecer a Lavínia pela participação dela. E como ela disse, como a gente já aprendeu de talento, a gente vai aprender sobre tesouro. E para isso eu vou chamar o Danilo primeiro aqui, que ele vai ensinar a gente como a gente deve cuidar do nosso financeiro. Bom dia a todos, meu nome é Danilo, eu tenho 14 anos, sou da classe de adolescente e hoje eu vou falar para vocês sobre o tesouro, nosso tesouro aqui na Terra. Na Bíblia nós temos muitas promessas incondicionais, que na verdade não importa o que a gente faça, elas vão se realizar. Por exemplo, quando Jesus disse, eu voltaria outra vez. Mas também temos muitas promessas condicionais que nós temos que fazer a nossa parte para serem realizadas. Em Malaquias 3:10 está escrito, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não determinar sobre vós uma bênção total, que dela vos advenha a maior abundância. E você me pergunta, como que eu posso receber essa tal chuva de bênçãos? Eu te respondo, seja fiel a Deus, porque Ele é fiel a você. Tá bom, mas o que é o dízimo? O dízimo ele é a 10ª parte daquilo que recebemos devolvido a Deus em ato de adoração. Resumindo, a cada 10 moedas que a gente ganha, nós devemos separar uma para Deus. Esse é o dízimo, que seria um ato de fidelidade a Deus. O dízimo é o seu contrato com Deus. Ele estabeleceu um percentual de 10%. Algumas características do dízimo é que ele é santo, pertence a Deus, deve ser devolvido na igreja, é o primeiro item em seu orçamento, usado para o sustento do ministério, traz abundantes bênçãos a você, devolve seu altruísmo e é recomendado por Jesus. Tá bom, mas o dízimo, o que acontece? Ele fica parado? Onde é que esse dízimo é usado? O dízimo ele é usado nos pastores, nos evangelistas, nos ministros e nas equipes de apoio, mas o dízimo ele não fica só na igreja. O dízimo vai para as associações, no nosso caso, a Associação Rio Central, pois podem ter cidades em que não tem igrejas e as associações pagam os pastores para pregar nessas igrejas. Mas também não para só na associação. Também temos as uniões, que coordenam de 8 a 10 associações. Mas também temos a divisão, que no nosso caso é a divisão sul-americana, que ajuda os países vizinhos. Então, até agora, temos as igrejas locais, depois as associações, as uniões e as divisões. E, no final, temos a Associação Geral, que coordena todas as divisões que ficam em Washington, nos Estados Unidos. E, assim, o seu dízimo vai parar nos Estados Unidos. Bem, eu falei de dízimo, que é o seu contrato com Deus, um ato de fidelidade. E agora, a minha amiga Victoria vai falar sobre as ofertas, que é a sua gratidão a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Meu nome é Victoria, eu tenho 13 anos e sou da classe dos adolescentes. Vocês viram agora o Danilo falar sobre o dízimo. Mas e a oferta? A oferta é a nossa gratidão com Deus. E o dízimo, nossa fidelidade. O dízimo, Deus estabeleceu 10% de tudo que a gente ganha. Mas e a oferta? Você que estabelece o percentual? A oferta simboliza sua entrega com Deus, deve ser proporcional, deve ser planejada sistematicamente, deve ser generosa, doada voluntariamente com alegria, doada com sacrifício, faz parte da sua adoração e é abençoada por Deus. Adore com gratidão. Então, só para reforçar, qual é a diferença? Dízimo, fidelidade, um compromisso que temos com Deus. Já a oferta é a nossa gratidão, nosso agradecimento. Agora eu vou chamar a Sofia para fazer uma dinâmica para ficar mais claro para nós. Gente, calma. Esse não é o fim do espetáculo.
a gente tem aqui, vamos imaginar uma coisa. Eu sou aquele cara, eu sou rico, haja dinheiro. Que aí eu hoje ando com aquele relógio de marca, com aquela roupa de marca, aquele tênis, só ando de carrão. E aí, um dia eu vejo a Vitória, ela estava ali, ela chega no meio da minha propriedade com uma carteira de trabalho. Falou assim, oi moça, qual é o seu nome? Meu nome é Victoria, você teria algum emprego para mim? Olha, eu tenho várias propriedades, sabe essa terra aí que você está vendo? Ela é minha. Quem é advogado sabe. Aí eu vou fazer um contrato de meieiro com você. É assim, eu tenho a terra e você planta. 50% daquilo que você plantar e recolher vai ser meu. Outros 50% vai ser seu, mas eu sou muito rica. E eu não preciso desses 50% inteiro. Você só pode me dar 10%, pode ser? Combinado. E aí, na primeira colheita dela, a Lavínia vai trazer a primeira colheita. Gente, a benção foi tão grande que quando a gente foi contar as bananas do cacho, tinha mais uma. Não era só 10, era 11. E aí, vamos fazer um negócio? Aí tá, chegou. O que você vai me dar agora? Sofia, como nosso combinado, 10% de tudo que eu ganhei. Esse é o contrato. Ela foi fiel da mesma forma que a gente deve ser a Deus. Devolveu que é o nosso contrato com o Senhor. Daí, ó. E aí ela me deu. Mas aí aconteceu uma coisa. Ó, tá tudo certinho. Uma banana para Deus, que a gente dá o 10, a 10ª parte, 10%, e as 9 ficou para ela. Mas agora tem uma coisa. Lê isso daí. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama com o que dá com alegria. E o que você pode concluir aí, Vitória? Sofia, eu estou tão grata por você ter me dado essa oportunidade de trabalhar em suas terras, que por isso eu vou te dar mais uma banana. Muito obrigado. E assim a gente pode mostrar para vocês, porque o dízimo é o nosso contrato com o Senhor, já a nossa oferta e a nossa gratidão genuína a Ele. Pode sentar, muito obrigada, Vitória. Vamos dar uma saudação. E aí, para a gente finalizar, eu quero ler esse último texto, Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Então, quando você é fiel, Deus vai te devolver grandes bênçãos. E o meu apelo de hoje para você está em Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Amém? E aí, vamos fazer uma coisa? Vamos esquecer tudo aquilo que aconteceu para trás. Vamos deixar tudo para trás. Tudo. Os pecados que você cometeu. Porque Deus ama todos, independente do pecado. Vamos deixar tudo para trás. Sabe por quê? O inimigo, ele te conhece pelo seu nome, mas te chama pelo seu pecado. Mas Deus, ele te conhece pelo seu pecado, mas te chama pelo nome. E hoje ele te chama a viver a vida eterna. E eu não quero viver essa vida sozinha, eu quero com a minha família. Então eu quero chamar meu pai, a minha mãe, o pastor, a professora Michele, a professora Vânia, o professor Hilton, que ensaiou essa galera toda para cantar, e os líderes para estar aqui conosco, e os pais dos teens, porque o céu é um lugar para que todos nós estivéssemos juntos. E o meu apelo de hoje para você é para que a sua casa seja uma casa de bênção, seja uma casa onde o Senhor habite. Então a gente vai cantar a música Casa de Bênção. Chamar os teens aqui, os pais dos teens. Chama todos os pais. Todos os pais de todos os teens aqui, por favor. Deles a importância de se entregar. Querido Pai, que você possa entregar todos os dias a tua casa, os teus filhos, a tua família nas mãos de Deus. E nesse momento, então, eu quero fazer essa oração, me entregando cada um de nós aqui diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos, vamos falar com Deus.
Amado Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Muito obrigado, porque a tua misericórdia e a tua bondade nos alcança em todos os momentos. Querido Pai, nesse momento eu quero me entregar e entregar a vida de cada adolescente, de cada pai, de cada pessoa e de cada família aqui representada dessa igreja nas tuas mãos. Para que o Senhor, na tua infinita misericórdia e sabedoria, possa nortear a nossa vida, Pai. Para que o Senhor esteja presente em todos os momentos, direcionando nossas palavras, pensamentos e ações, e que tudo seja apenas para a honra, glória e louvor do teu nome. Derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nos acompanha para os nossos lares nesse momento e nos dê a paz que só o Senhor pode dar. É o que nós oramos, agradecidos, no santo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor.